Boa tarde, amados, graça e paz, prazer e o privilégio de estarmos juntos nesse começo de 2023, onde cremos que Deus tem grandes coisas para nós, amém? Privilégio de estarmos reunidos e sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor tem algo para nós. Queremos, sem delongas, compartilhar a palavra e no final vamos agradecer o nosso irmão Regis, que nos presenteia com a sua presença aqui hoje. Né? E vamos orar também pela Fia, né? Que não pôde vir hoje, mas em nome de Jesus em breve estará conosco também, já restaurada. Nós cremos em nome de Jesus. Amém. Você que pode, abra então a sua palavra em Lucas, capítulo 24. Texto bastante conhecido, que nós queremos hoje ver de uma outra perspectiva. Lucas 24. Não brinca com isso não, que isso pode quebrar. Amém? Então, Lucas 24, do versículo 13 em diante. Podemos ler juntos? Sim. Amém. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E comentavam, na versão tradicional diz, acho que 10 estádios, se não me falha a memória. Se alguém estiver... 60 estádios. 60, obrigado. 60 estádios. Dá mais ou menos entre 10 e 11 quilômetros, ok? 11 quilômetros. Isso, 11 quilômetros. E comentavam entre si tudo o que tinha acontecido. De repente, Jesus apareceu. Vamos repetir juntos? De repente, Jesus apareceu. Jesus apareceu. Ok, continuando, versículo 15. E se juntou a eles, caminhando ao seu lado. Mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. O que é que vão aí discutindo pelo caminho? Perguntou-lhes. E eles pararam de caminhar e estavam tristes. Um deles, Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que sucederam nesses últimos dias. Que coisas? Jesus perguntou. E eles retorquiram. Olha o português antigo, né? E eles retorquiram ou responderam, né? O que aconteceu a Jesus de Nazaré, um profeta de Deus que fez milagres poderosos. Era um grande ensinador e altamente considerado, tanto por Deus como pelos homens. Mas os principais sacerdotes e os nossos líderes o prenderam e o entregaram ao governador romano para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós pensávamos que ele era o Cristo. Veja só, está no passado já, hein? E nós pensávamos, não estamos mais pensando. E nós pensávamos que ele era o Cristo, que vinha para resgatar Israel. Além disso, aconteceu há 3 dias. E uma das mulheres do nosso grupo, dos seus discípulos, foram de manhã cedo ao túmulo, onde ele foi colocado, e regressaram com a notícia de que o corpo tinha desaparecido. E de que tinham visto lá uns anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos homens foram correr e foram ver o que tinha acontecido, e não há dúvida de que o corpo de Jesus desapareceu, tal como as mulheres disseram. Então Jesus, pacientemente, imagino eu, respondeu a eles: vocês não estão a ser sensatos. É tão difícil assim crer em tudo que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de entrar na sua glória? E lhes fez compreender as Escrituras, começando com o livro de Moisés e dos profetas, explicando o que estes textos diziam a seu respeito. Entretanto, aproximaram-se da localidade para onde iam, no caso Emaús. Jesus parecia querer prosseguir o caminho, mas pediram que ficasse com eles, porque já estava tarde, e ele concedeu. Quando se sentaram para comer, ele pediu a bênção de Deus sobre o alimento, e pegando num pequeno pão, partiu e distribuiu para eles. Foi então que de repente os seus olhos se abriram e o reconheceram. Aleluia.
E naquele preciso momento desapareceu. E começaram depois a se lembrar de como seus corações se tinham animado enquanto lhes falava, explicando as Escrituras pela estrada fora. Em outra versão diz, por acaso o nosso coração não se queimava, né? Não aquecia-se o nosso coração, como diz aí na sua versão? Alguém tem essa versão? Acho que a minha. Não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Não ardia em nós o nosso coração, ou seja, estava pegando fogo no nosso coração. 33. Levantaram-se neste momento, voltaram a Jerusalém para se encontrarem com os 11 discípulos e os companheiros destes que os receberam com essas palavras. Não há dúvida de que o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Os dois de Emaús contaram como Jesus lhe aparecera também, enquanto seguiam para a estrada, e como tinham recebido, e como tinham reconhecido, quando partiu o pão. Até esse versículo 35. Ok? Pai, essa é a tua palavra, e nós, nessa tarde, nós nos alegramos de poder estar reunidos, Pai, em volta dela, à mesa, onde o Senhor tem a nós um ensinamento, e nós queremos, ó Pai, juntos como família, Senhor, nos apegar a este ensinamento, aprender, ó Deus, e compreender o que a Tua Palavra tem para nós, neste novo tempo, neste ano que se inicia, neste novo ciclo. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, e que o Senhor retire de nós tudo aquilo que é empecilho, Pai, tudo aquilo que é temor, tudo aquilo que é angústia. Nós levamos cativo a Ti em nome de Jesus, declaramos falência a toda obra do mal. E tudo aquilo que milita contra a Tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amados, queridos, a palavra de hoje ela é muito prática. Eu vou procurar ser o mais breve possível. Eu quero compartilhar conosco algo muito simples, que o Espírito Santo, eu creio que tem algo para nós neste tempo. E é interessante que aqueles homens caminharam com Jesus quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos, é verdade, não é mentira, né? 3 anos e... Amém, saúde. Né? Caminharam 3 anos e meio com Jesus. E já tinham ouvido falar sobre ele, né? Mas o que é interessante é que Jesus havia dito tudo o que ia acontecer, amém? Eles conheciam a Torá, no mínimo a Torá, e alguns deles conheciam, dependendo do segmento, que haviam 4 correntes naquela ocasião, os fariseus, os saduceus, e os outros 2 não me fugiu o nome agora. Havia também os zelotes, e a terceira me foge o nome agora. E os zelotes eram a linha radical que queria usar da força e dos exércitos dos judeus ali, dos irmãos que eram treinados para serem assassinos profissionais, e o exército, força secreta para a libertação do povo, dos seus inimigos. Esses eram os zelotes, e havia um deles que seguia Jesus, o Simão Zelotes. E é interessante que Jesus tinha entre todos aquelas chamadas turbas, entre todas as pessoas que eram mal vistas perante a sociedade. Jesus ali tinha os seus seguidores, mostrando para nós que ele não faz acepção, mas sim asepsia. E esses homens caminhando com Jesus, Jesus havia explicado sobre a cruz, e Jesus estava ensinando tudo isso, mas é interessante que quando nós tiramos um ingrediente importante do Evangelho, ele perde o sentido para nós. E qual é esse ingrediente? É a relação. Quando você tira essa participação do relacionamento, da relação pessoal, de eu e você com o Senhor, parece que todo o resto perde o sentido, ou vira apenas uma metodologia. Por quê? Aqueles homens não tiveram a condição de reconhecer o Mestre. Jesus apareceu em pessoa para eles, e eles não entenderam quem ele era. Então, isso mostra que nós às vezes estamos tão bom na metodologia da cruz, de falar sobre a cruz, de discorrer sobre a cruz, mas nós não entendemos que às vezes Jesus está aparecendo pessoalmente para nós e nós não estamos enxergando. E eu vou falar de mim, né? Porque quando a gente fala nós, né, vamos ser práticos.
Às vezes eu não estou reconhecendo. A gente está tão bom nessa metodologia, na teologia, na questão sistêmica, ou sistemática, como você preferir, que nós não estamos, nós estamos até tentando querer explicar para Deus o que Ele mesmo já nos disse. Porque olha só o que aconteceu com esses dois homens. Eles estão bravos. Se você pegar no original ali o texto, que eles estão tristes, eles estão na verdade com raiva. Porque nós achávamos que era ele. E quando encosta o homem para conversar, você está doido, você não está entendendo, eles ficam bravos e começam a explicar para ele, e a discorrer para ele, você não está entendendo, vamos explicar de novo, olha, Jesus, na hora eles não reconheceram que era Jesus, mas eles começaram a falar, olha, deixa eu te explicar, você não entendeu ainda o que está acontecendo. Então às vezes a gente pega Deus e fala, Deus, senta aqui, o senhor não está entendendo, vamos dar uma aula bíblica aqui para o senhor? Vamos dar uma aula de Bíblia, porque eu acho que o senhor não está compreendendo a minha situação. Eu tenho promessa. O Senhor falou tantas coisas para mim, o Senhor já se revelou para mim, mas agora parece que morreu tudo. Não deu certo, não aconteceu como eu queria. Não aconteceu como eu imaginei. Então deixa eu explicar para o Senhor, ó Deus, é o seguinte. O Senhor falou isso aqui, ó, e não rolou. Não aconteceu. E Jesus põe a mão na cabeça e fala, até quando vocês vão ser lerdos? Tem uma versão tradicional que diz, até quando vocês são tardios, vagarosos, em compreender o que está dito na Escritura. E Jesus começa então a dar uma aula de Bíblia, e aí você vai vendo que ele vai explicando, mas ele não apareceu na forma que eu imaginei, não apareceu da maneira que eu gostaria, não apareceu naquilo que eu já tinha uma expectativa, e eu não reconheço que era ele. E eu não reconheci que era Jesus. E Jesus pergunta, por que vocês estão lentos para perceber tudo isso? Perceber, então Jesus começa a dar uma aula, e aí eles reconhecem que o que Jesus está falando é um discurso avivado, é uma palavra que queima. Então olha só, o culto era bom, o pregador era joia, a mensagem era avivadíssima, queimava o coração, eles dão testemunho, nossa palavra queimava, o pregador era sensacional, o culto estava pegando fogo, mas não reconheceram que era Jesus. Então, às vezes, o problema não está na palavra que eu e você ouvimos, não está no culto, onde nós queremos ir, não está no pregador. Mas a palavra está na minha expectativa. E eu não entender que o Evangelho tem que ter uma relação. Isso não foi suficiente para abrir os olhos deles. Mas acontece só com eles isso, viu? Graças a Deus. Aleluia. Né? Então, quando que os olhos deles foram realmente abertos? Quando viram Jesus novamente partindo o pão, e quando ele, tentando explicar para eles, e eles não entendendo, Jesus faz menção de ir adiante, eles fazem pressão, fica aqui, porque eles queriam continuar ouvindo ele falando, porque estava gostoso, estava bom ouvir aquele pregador. Quando Jesus então senta, e ali traz para um ambiente onde eles estavam acostumados, parte o pão novamente. E ao partir o pão, a escama cai. Por quê? Por que caiu a escama naquele momento? Ele já fez isso antes. Ótimo, porque Última ceia. Jesus, aqui se nós entendemos que quando ele se apresenta, ele ainda não está sendo revelado, mas ele está sendo perseguido pelos próprios discípulos por aquilo que ele tinha dito. Vou repetir. Ele se apresentou, os caras estão bravos e estão revoltados por aquilo que ele, Jesus, havia dito a respeito do que aconteceria. Eles estão bravos com aquilo que aconteceu, porque ele já tinha dito que ia acontecer, não entenderam. E quando chega alguém questionando, estão bravos com aquele que está questionando. Estão perseguindo. Você não está entendendo? Quem é você? Onde você estava esse tempo todo que você não está vendo o que está rolando? Que absurdo! Então, quase que estão chacoalhando. Você não está enxergando o que está acontecendo? De onde você estava? Viajando? E aí Jesus, quando leva ao ambiente ali próximo, ele fala, vocês não entenderam nada, mas quando ele parte o pão e mostra para eles o mover do pão, ali, aquele momento de comunhão, a escama cai. E aí, amados, vamos lá. O que acontece aqui? Esse ingrediente da relação. Por que a relação é tão importante e o que tem isso a ver com a cruz? Porque, vamos lá ser práticos, eles não entenderam a obra da cruz, correto? Eles não entenderam o que tinha acontecido na cruz. Aí o que Jesus fez?
Ele ressurgiu. E a ressurreição tem a ver com a obra da cruz, com o complemento dessa obra, amém? Mas ele não pegou, então, os discípulos que estavam no caminho, aqui nós estamos lendo, no caminho de Emaús, e esse irmão aqui que nós lemos, o nome dele, se não me engano, é Cleopas, né? Ele provavelmente era esposo de uma das mulheres que seguiam Jesus e patrocinava o Evangelho de Jesus, então ele era alguém muito envolvido na obra, no ministério de Jesus o tempo todo. Você pode ler isso lá depois, eu passo o texto para vocês em João, capítulo 18, se não me engano. Depois eu acho o texto para vocês. E Jesus viu que eles não entenderam a cruz, o que ele fez? Vamos fazer o seguinte, ó, vocês não entenderam a cruz, vocês não entenderam nada do que eu tinha avisado, os profetas falaram, fui crucificado, mas vamos fazer o seguinte, amanhã de manhã chama todo mundo de novo, eu vou subir na cruz de novo, para ver se vocês entendem de novo. Ele fez isso? Não. Não. Mas olha só, porque a cruz não é uma metodologia. A cruz não é um sistema. Para explicar a cruz, o que Jesus fez? Qual foi a última coisa antes de ir para a cruz? O que Jesus faz para ensinar aos discípulos o significado da cruz? Ele marca uma ceia. Quando ele marca a ceia, ele fala, presta atenção, gente. Está chegando a minha hora. Daqui a pouquinho eu vou ter que subir naquela cruz. Eu vou subir no madeiro. E eu preciso que vocês entendam o significado disso. Então ele pega o pão, parte o pão e distribui a todos. A cruz é isso. Pão e comida fala da minha e da sua coisa mais básica da vida, subsistência. Fala da minha e da sua condição primordial de estar vivo, de comer. E ele fala, eu abro mão da minha própria condição de estar vivo, correndo o risco de não ter comida, eu abro mão e reparto entre todos. Eu sou o último a pegar se sobrar. Porque eu não vim para ser servido, mas eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Aleluia. Jesus estava ensinando para eles, eu estou indo para a cruz, mas a minha questão de subir nessa cruz é para que vocês compreendam que vocês vão ter que ter uma vivência de cruz. E não uma metodologia, não apenas uma pregação boa sobre cruz, não apenas um ensinamento de regrinhas e não apenas um amuleto. Né? Não é um amuleto, não é uma mandiga cristã, não é uma peça de decoração. É um estilo de vida. É uma vivência onde eu tenho que compreender que eu tenho que me doar ao próximo. E quando eu me dou ao próximo, eu preciso então compreender que a metodologia do que Jesus está ensinando, na verdade não é uma metodologia, é uma pedagogia, que a cruz então é um ensinamento para que nós carreguemos isso. E se Jesus não subisse na cruz, tudo que o diabo fez foi para que Jesus não subisse na cruz. E aqui nós estamos falando da cruz de Cristo, não da cruz de Jesus. Porque na cruz de Jesus, a gente ouve muitas vezes o Evangelho falando só de Jesus, e não da cruz de Cristo. Porque se Jesus como homem não subisse na cruz de Cristo e assumisse que ele era o Cristo, ele veio para ser o Cristo, ele é Jesus o Cristo. Se ele não sobe nessa cruz para se tornar o Cristo, nem ele, Jesus, seria salvo. Alô? Porque ele veio como homem. Então ele como homem foi salvo se tornando o Cristo. E aí nós temos também hoje como pequenos cristos temos de fazer a mesma coisa. Aprender a dar a nossa vida em favor do outro. Colocando em risco, se preciso for, a nossa subsistência. Não considerando a nós, mas o próximo maior do que a nós. Ao partir do pão, por isso que ele falou, quem puser a mão, quem tem um aqui que põe a mão na mesa com outro sentimento. Tem um aqui que não está entendendo e está pondo a mão na mesa para pegar para si. Por isso que Judas é o traidor, porque ele traiu o espírito e o ensinamento e aquilo que era o coração do evangelho, de querer buscar para si a sua garantia.
tem alguém que põe a mão na mesa comigo, e esse vai me trair. Por quê? Qual é o meu coração? De servir primeiro. De dar ao outro. Então, o mesmo acontece conosco. Nós temos que subir na cruz. O caminho da salvação não é evocar a cruz de Jesus. É seguir o caminho para a cruz de Cristo, como ele o fez. Não é estar aos pés da cruz, mas é subir na mesma. Não tem salvação se eu não subir na cruz. Então, ele se revelou como Jesus o Cristo. E para que nós entendêssemos esse significado, que tem que ser uma prática, ele marcou uma comunhão, ele marcou uma ceia. E aí então, quando os discípulos não entendendo o que aconteceu na crucificação, ele fez o quê? Marcou uma nova ceia. Senta aqui de novo, eu vou explicar de novo para vocês. E quando ele parte o pão, caiu a ficha. Foi isso que ele fez na cruz. A pedagogia, então, substituiu uma metodologia. Substituiu. Então, os discípulos não tinham entendido isso. Então, Jesus volta para a mesa. Então, os filhos, os nossos filhos, só vão entender a mensagem da cruz, não quando a gente esfregar a cruz na cara deles. Mas quando ela for praticada e for importante, e na mesa, na relação, eles verem a cruz sendo vivida. Existem duas linhas de pensamento. Ou eu sou servo, ou eu sou filho. Nós vamos falar mais sobre isso. E hoje eu queria desafiar nosso grupo aqui a nós estarmos refletindo sobre isso. Como é que nós estamos vendo esta obra da cruz? Como é que nós estamos enxergando este novo tempo, este novo ano, com todas as dificuldades que o novo tempo se apresenta, com todos os desafios que eu e você temos já normalmente e que agora os dias vão se apertando, né? O tempo vai passando e você vai ficando agoniado para cumprir os seus projetos, cumprir os sonhos e principalmente o propósito que Deus tem para nós. E sabe, irmãos, eu creio que Deus está levantando uma geração de pessoas que entendem que aqui, essas reuniões que Deus nos permite, nos proporciona, não são para ovelhas. Deus não junta um monte de ovelhinha num lugar para ensinar essas ovelhas a virar pastor. Deus não faz isso. Essa reunião aqui são de pessoas que querem aprender como vão pastorear as ovelhas que encontram aí fora. Como é que eu vou ensinar aos meus filhos, que hoje estão no ensino nem é médio ainda, né? Fundamental, que mudou tudo o nome, na minha época era ginásio, colegial. Colegial, aí nem vai pro colegial ainda, primeiro e segundo grau, agora mudou tudo, né? Eu nem me arrisco a falar porque vou errar. Fundamental. Então eles estão no fundamental. Como é que eu ensino a eles encontrando lá 40, 50 ovelhinhas carentes da graça de Deus, de encontrar neles um pastorzinho, uma pastorzinha, não pelo título, não pela nomenclatura, não por uma cruz estampada, mas alguém que tem pão para dar. Quem tem fome, vem a mim, coma. Que tem água para aqueles que estão sedentos e chegam lá contando de abuso de pai e de mãe, de abandonos de pai e de mãe, de experimentar sexo na hora errada, drogas com vendedores na porta, de ter amigos que têm que ser chamada a viatura, onde professores não sabem mais o que fazer. Como eles vão se comportar e vão poder revelar a cruz de Jesus sem falarem de uma metodologia, sem falarem de uma palavra morta, mas viverem o Espírito que vivifica. De poder mostrar para eles, ei, existe vida diferente do que você está experimentando. Você não precisa de uma questão sexual, você não precisa se deturpar, se vender, se mostrar a este ponto para alguém reparar em você. Você tem valor. Deus te ama. Você é pleno, você é plena. Você não precisa querer chamar a atenção e entrar na moda para querer ser o que você não foi criado para ser, só para todo mundo bater palma e você se sentir aceito.
Você não precisa quebrar a regra da normalidade do seu próprio corpo, atacando a sua própria identidade. Você pode ser e assumir quem você é sem medo. Porque Deus te fez e Ele te ama assim mesmo. Quem vai lá pregar para eles? E aí nós estamos preocupados em, de repente, não, nós temos que dar ferramentas para eles irem lá e trazerem abordagem para trazer para cá. Quando Jesus falou, ide, e não trazei. E aí a gente tem a mentalidadezinha religiosa, eu sou uma ovelhinha de Jesus, eu sou uma ovelha, agora eu vou lá pro culto, daí pastor, e se eu não gostar da mensagem, também não vou pagar a conta, hein pastor? Você que paste mais, porque não tá boa a comida. Irmãos, nós precisamos aqui fazer alguma coisa, não tem dinheiro agora para isso, não tem dinheiro para aquilo, mas para os meus caprichos e vontades e não ouvindo a voz de Cristo, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. E você é livre para fazer o que você quiser com o seu dinheiro, com a sua vida, com aquilo que você pensa, mas eu creio que Deus está chamando num tempo desesperadamente, com urgência, porque nós não vamos poder viver mais assim, irmãos e irmãs. Nós temos que amadurecer. Não há problema nenhum, nós vamos falar sobre isso em tempo oportuno, mas não tem problema de você pensar como servo, porque toda criança pensa como servo. Mas nós vamos continuar sendo crianças até quando? Porque Deus falou que a sua herança é para quem é filho, e filho maduro. Porque a criança, enquanto ela é criança, em nada difere um escravo. E Jesus falou, vocês não são mais servos, vocês são amigos. Está na hora de nós virarmos gente madura. E entender que nós estamos aqui, que quando nós nos reunimos, é para um dar força ao outro, é para um ajudar o outro, e para juntos nós conversarmos, meditarmos na palavra e termos estratégia para sermos sal lá fora do saleiro. Para sermos luz que não fica embaixo da cama, escondida debaixo do outeiro, como diz a palavra, mas que é colocada para brilhar. Não para atrair para nós, mas para atrair para Ele, o Senhor Jesus. Porque Ele diz que quando Ele é colocado na cruz, Ele atrai todos a Ele. Se nós não estamos levando a Ele, é porque Ele não está aparecendo na cruz da nossa vida. E às vezes nós estamos querendo crucificar os outros. Nós estamos pregando cruz para os outros. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ó. A cruz é isso. A cruz é para o outro. Não é, eu não estou vivendo a cruz. E eu quero viver a cruz. É investir no relacionamento. É você dar o pão para quem está te traindo. Oi? Não é fácil fazer isso. E para isso, quantas vezes nós temos que visitar o Getsemane? Investir nesse relacionamento de ouvir a voz do Pai e só fazer o que Ele quer e ter discípulos que na hora que você precisa estão dormindo. E mesmo assim você não vai fugir da cruz. Jesus não virou pai, não vai dar, porque eu preciso de ajuda na oração agora. Os capangas aí estão tudo dormindo. Né? Os capanguinhos que o Senhor me deu, não serve um, Deus. Não paga o salário deles, não. Foi isso que Jesus fez? Não. Então, irmãos, nós às vezes não estamos entendendo que Deus tem nos chamado não para o método, não para uma palavra boa, para um culto avivado. Deus está nos chamando para uma relação, onde construindo laços entranháveis de amor, um sustenta o outro, e um ajuda o outro a fazer diferença nesta geração. Amém. Que nós não vemos a hora de estar juntos e reunidos, não para vir culto bom para crente, desculpa. Acho que já passou dessa época. Nós não estamos aqui para fazer entretenimento. Vamos lá ver o que Deus vai falar para nós hoje? Posso ser muito sincero, irmãos? Se você e eu acharmos isso ainda, Deus tem provido para nós bastante coisa aí de forma virtual. E enquanto ferramenta, isso é uma bênção, mas não tem essa proximidade de você poder dar um abraço, de você poder chegar, olhar no olho, de você poder interagir. E imagina você, Jesus, ele rodou esses 11 quilômetros trabalhando a incredulidade de quem ele já tinha treinado.
pergunta que eu faço hoje para nós, começar de mim. Que cruz eu estou vivendo? A do método? A de um sistema religioso? Ou a do relacionamento? E hoje, eu não ia falar com os irmãos aqui que estão nos ouvindo antes de nós orarmos, mas eu quero que os irmãos saibam, e fiquem à vontade depois quem quiser nos procurar. Nós temos algumas demandas, nós temos algumas necessidades para ajudar alguns irmãos. Temos ali uma situação numa cidade próxima, que os irmãos aqui que nos acompanham já sabem. Nós precisamos ali suprir a necessidade. E eu fui procurado, eu tenho 2 crianças que são atendidas por uma instituição de câncer e eu gostaria também hoje, no final, de nós levantarmos uma oferta com aquilo que nós pudermos, para também abençoar. E tem algumas outras necessidades. Claro que nós vamos conseguir atender a todos, mas no que couber a nós, por que não? Participarmos nessa relação de comprometimento, de falar, olha, pode contar comigo, não é só de boca, não é só vai no paz do Senhor, né? Mas vamos nos envolver como família, como corpo de Cristo. Às vezes você nem conhece, eu nem as conheço a pessoa que tem me pedido, é um irmão em Cristo, de outro ministério, pessoa séria, homem de Deus, senão, obviamente, eu não iria me aventurar aquilo que eu não conheço. Minimamente a gente tem que ter um pouco de noção para não jogar, não desperdiçar sementes. Mas o que nós temos feito com as sementes que Deus tem nos dado em todas as áreas, inclusive nessa financeira? Amém? Então, de poder ajudar, de poder socorrer, de poder investir na relação, de poder dar, sem ter o medo de talvez faltar. O jovenzinho entregou lanche no deserto. Se ele não viesse comida de volta, ele ia morrer. Jesus, dando graças, abençoou. E quando ele abençoou, as escamas caíram. De um coração grato, você enxerga Jesus. Que nós possamos, nessa tarde, nos sentar à mesa com Ele. Que nós possamos, nessa tarde, parar de persegui-lo pelo que Ele já prometeu. O Senhor já tinha sido acontecendo. Que nós possamos reconhecê-lo. Ele está falando conosco. A todo tempo. E Ele quer que nós compreendamos não uma metodologia, mas uma pedagogia, um estilo de vida, que a cruz é para se doar. Amém? Amém. Senhor, essa é a Tua palavra, nós compartilhamos com temor e tremor, ó Deus, e eu peço que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude a amadurecer, ó Pai, a cada dia. Que o Senhor nos perdoe, ó Deus, ainda quando eu sou criança, quando ainda ajo como menino, quando ainda, Senhor, não tenho amadurecido nas minhas emoções, no meu entendimento, e tenho, Senhor, avaliado e medido os outros por mim mesmo, ou por aquilo, Senhor, que eu acho, ou que eu penso que deveria ser. Eu te peço perdão, Senhor. Eu quero, Senhor, que este novo tempo, este novo ciclo que se inicia este ano, que se chama hoje, Senhor, nós possamos amadurecer e, como filhos maduros, tomar posse da nossa herança, do quinhão que o Senhor tem para nós. E como família de Deus, ó Deus, reunidos neste lugar, possamos abençoar, ó Deus, aqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho, que o Senhor tem nos trazido ao conhecimento, aqueles que o Senhor tem nos trazido para um relacionamento. Ajuda-nos, Senhor, a pregar aquilo que vivemos. Senhor, e a viver o que pregamos, e não apenas pregar ideologia, teologia ou teoria. Mas ajuda-nos, Senhor, a ter a vivência dessa comunhão, de sentarmos à mesa. E quando não entendemos, Senhor, sentarmos na mesa. Quando, Senhor, estivermos perdidos, buscarmos quem possa conosco se assentar à mesa e ter esse relacionamento. Ter, Senhor, esta intimidade de olhar nos olhos e podemos, Senhor, repartir. Podemos, Senhor, multiplicar com ações de graça aquilo que o Senhor tem dado a cada um. Aprendendo uns com os outros. E juntos construímos aquilo que é a Tua igreja e o Teu corpo vivo nesta cidade, nesta nação. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos por isso. Levanta, Senhor, uma noiva madura. Levanta uma igreja que Te ama, que abra a mão, ó Senhor, dos seus próprios interesses. Que não se venda, Senhor, que não seja corrompida. Senhor, como diz a Tua palavra, ó Deus, que toda Jezabel seja repreendida em nome de Jesus. Que
todo espírito de Jezabel caia por terra. Que a prostituta seja abatida pela santidade, ó Deus, de homens e mulheres que te busquem, que clamem pelo teu nome. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Nós clamamos ao único e verdadeiro Deus, ao único Senhor que pode nos trazer o socorro e pode, Senhor, ser manifesto. Senhor, nós declaramos isso. Pedimos que o Senhor nos dê graça, sabedoria e unção para despedaçar todo o jugo, toda mentira, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. O Senhor te abençoe e te guarde, você que está nos assistindo. Se você quiser nos ajudar e contribuir com essas questões que nós comentamos aqui, fique à vontade, pode nos chamar no inbox, pode nos chamar no direct, e nós vamos direcionar você diretamente para essas pessoas. Existem ali algumas contas já específicas, ok? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.